Continuando, falando de carboidrato, nós conhecemos, a minha esposa, por exemplo, só toma leite sem lactose. Lactose é o açúcar do leite. Então vamos lá, o açúcar é C12H22O11. É um osídio, é um disacarídeo e se chama de açúcar. Agora, a lactose é a mesma estrutura, só que proveniente do leite. Quanto que tem no leite animal? 4 a 5%. E quanto que tem no leite materno? 6%. Para o objetivo, ter lactose é bom. É bom porque na sua hidrólise vai dar glicose e, ao invés de dar frutose, dá galactose. Tu lembra a aula de ontem de que a glicose tem 4 carbonos quirais, produzindo 16 isômeros, pois a galactose é o isômero dela. A galactose é uma aldoexose também, mas com a estrutura cadeia carbônica modificada em sua posição. Bem, então existe lactose no leite normal, existe lactose no leite materno. E há o tal do azedamento, que é a parte ruim da lactose. A parte ruim é que a galactose, este isômero, como é um aldeído, não é uma aldoexose, do jeito que é a glicose. A glicose é aldeído e poliálcool, pois a galactose também é. A glicose não oxida, mas a galactose oxida. E na oxidação da galactose, nós temos um ácido chamado ácido lático, ou ácido 2-hidroxi, é o ácido propanóico, que tem hidroxi na posição 2. Ácido 2-hidroxipropanoico, que leva o nome de ácido lático. O ácido lático já foi estudado lá no capítulo de isomeria ótica. Por quê? Apresenta um carbono quiral. Então o ácido lático, ele vai produzir o isômero destrógeno, que seria o objeto da imagem do espelho, e o ácido lático levógeno, que é o oposto. A tal da mão esquerda e da mão direita são substâncias isômeras, não são iguais, não se sobrepõem. Os 6 carbonos serão 3 do destrógeno e 3 do levógeno. Os 12 hidrogênios, 3, 4, 5, 6. 6 de cada um. A oxidação é feita porque é um aldeído. Ser aldeído é possibilitar oxidação. Aliás, tu sabe, o ácido metanóico é o terrível. Bebidas, como vamos falar daqui a pouco, as bebidas serão bebidas com 2 carbonos, etílicas. Bebidas metílicas causam morte. Se a bebida tiver metanol, ao oxidar, produz aldeído, que é o formaldeído, tal do formol. E, na continuação da oxidação, o metanol acaba dando o ácido fórmico, que é, no corpo, letal. Muito bem? Voltando. Então, a galactose, uma ose produzido pela lactose, oxida. E este oxidar é o tal do azedamento do leite. Por isso a necessidade de sempre conservá-lo tampado e na geladeira. Maltose. A maltose vem a ser simplesmente açúcar dos cereais. Os cereais, arroz, trigo, preferencialmente, esses cereais vão produzir
pela fermentação o malte. Malte ou maltose. Malte ou maltose é um carboidrato do tipo sacarose. Temos a sacarose tal e qual, temos a sacarose lactose, temos a sacarose maltose. São isômeros, são estruturas espaciais que se alteram na sua estrutura de carbono quiral. A maltose, assim como a sacarose, assim como a lactose, produz duas oses. Portanto, a maltose também é um osídio, hidrolisa, e também é um disacarídeo, produz glicose e um outro isômero, que não é frutose, ou pode até ser a frutose. O que nos interessa é que haverá fermentação a partir dos cereais que fermentaram e deram a maltose pelo enzima da hidrólise, que normalmente chama-se de invertase, vai produzir a glicose, que é uma aldoexose. A aldoexose, aldeído, 6 carbonos e não se hidrolisa, a aldoexose, que se oxida também, aqui não é para oxidar, é para produzir, pelo gás que vai produzir, um processo chamado fermentação. A fermentação é a reação na qual a produção de gás, lembra que está fermentando, o termo é clássico. E você, que é um cara esperto, você que é uma menina linda, não vai perder a dica. Quando a glicose quebra, não precisa de água, não. A lactose sofre hidrólise. A sacarose sofre hidrólise. O enzima é a invertase. A glicose simplesmente quebra. A quebra da glicose é pela ação do enzima chamado zimase. No caso da cana de açúcar, a fermentação é feita com um micro-organismo chamado Saccharomyces cerevisiae. O terrível do etanol é a facilidade que ele tem de se associar à água a partir da polaridade positiva do H, do OH alcoólico, e a polaridade intensamente negativa da própria água. Então, a água, perto do etanol, é namoro e casamento firme, que não separa. É uma força intermolecular intensa, chamada antigamente de ponte de hidrogênio, atualmente chamada ligação de hidrogênio. Essa ligação é tão forte que lá no cérebro te desnorteia na hora. Dirigir alcoolizado é dirigir sem condições de dirigir. A morte, o prejuízo das pessoas que se amam, não faz sentido utilizar bebida alcoólica feita com etanol e muito menos com metanol, porque com metanol nem vai dirigir, vai morrer primeiro. Bom, o etanol é o integrante das bebidas alcoólicas em porcentagens variadas. As bebidas alcoólicas, como tratam do etanol, são bebidas etílicas. Tem aquelas bebidas não fermentadas. O que é bebida não fermentada? São licores com frutas, aonde até se pode colocar álcool. Mas não houve a fermentação, quer dizer, não houve a produção de álcool. O açúcar que está no licor, ele continua. A dosagem
de açúcar continua, porque não houve a quebra em álcool. As bebidas fermentadas são aquelas em que naturalmente houve produção de glicose, no caso da maltose, estamos vendo aqui, com o enzima que pode ser naturalmente a invertase. A maltose produzindo a glicose, e a glicose, uma vez produzida, pela ação da zimase, não hidroliza, simplesmente quebra, produzindo 6 carbonos, 2 vezes 2, 4, com 2, 6. Bom, a fermentação é esse processo de hidrólise e o processo de quebra. A fermentação vai dar as bebidas sem passar por aquecimento. Destilar. Destilar é pegar aquela grande mistura e aquecer. Simplesmente, os componentes mais voláteis vão passar para o estado gasoso primeiro e vão lá na frente sofrer uma condensação, um resfriamento, provocando o destilado. O destilado é a bebida. Por exemplo, a cachaça. A cachaça tem a 51, tem 47% de etanol. Eu falo da bebida 51 porque foi o tempo em que eu fui professor em sala de aula e é a bebida mais bebida e como se bebe cachaça nesse país. É incrível, é impressionante. Tu nem ouve falar dessas coisas. Tem 47 graus GL. G é de gay, L é de Lissac. Gay-Lussac foi o francês que criou o densímetro, um aparelhinho que, mergulhado na bebida, colocado na bebida, ele vai se aprofundar mais ou menos, dependendo da densidade do líquido. E aí, então, a cachaça tem 47 graus Gay-Lussac, ou 47% de álcool. O conhaque, que é muitas vezes destilado, vai purificando a quantidade alcoólica, vai aumentando a quantidade alcoólica. E o uísque, que você conhece, com dosagens diferentes de álcool. São bebidas que, depois de fermentadas, sofreram destilação, aquecimento. Há aquelas que não sofreram destilação, não sofreram esse aquecimento. A bebida, ela é fermentada a frio. Fermentada a frio significa que a fermentação é feita, por exemplo, em tonéis de madeira, em tonéis aonde o líquido vai continuar a sua fermentação e, no caso do vinho, a graduação alcoólica é o normal 10,5 graus Gay-Lussac, ou porcentagem alcoólica. A cerveja é feita com outro tipo de sacarose. Não é sacarose, é a maltose. A cerveja foi fruto de uma fermentação sem aquecimento, onde a quantidade de álcool é de 4 a 5 graus Gay-Lussac, 4 a 5% de álcool. Eu tenho, lá no capítulo de cálculo estequiométrico, muitas questões envolvendo raciocínios, utilizando mol, utilizando fator unitário, que está na hora de você aprender. Tu já não é mais guri que só sabe fazer regra de 3. Volta lá na matéria, está ao seu dispor. Então você vai fazer cálculos de quantas latinhas de cerveja precisa tomar para ultrapassar o teor alcoólico permitido por lei. Por exemplo, para não ser pego no trânsito pelo uso de álcool antes de dirigir, que é um crime. Bom, de qualquer forma, na Bíblia tem a frase: o vinho
gira, ficam tontas as virgens. Girar as virgens é porque o teor alcoólico é muito maior, é mais do que o dobro. Por isso que, num restaurante, ao pedir um vinho para comemorar o evento que você está fazendo, você vai receber, junto com a garrafa de vinho, automaticamente, bebida, vai receber automaticamente água. Sempre terá 2 copos, o copo para o seu vinho e o copo para a sua água. Inteligente é aquele que hidrata o sangue junto com o vinho. Tomou o vinho, deliciosíssimo, toma água para amenizar o efeito das pontes de hidrogênio com a água. Outro detalhe importante, a cerveja é uma bebida alcoólica fermentada, que não sofreu destilação, guardada em tonéis e tal, e tem ou não tem o micro-organismo. Porque para produzir essa fermentação, usa um fermento chamado Saccharomyces cerevisiae, que é o bichinho que produz o enzima. Pois bem, na cerveja, o bichinho não existe mais, porque as garrafas de cerveja passam por um sistema de oscilação brusca de temperatura. Aí o Saccharomyces morre e a cerveja não pode mais fermentar. Ela já foi produzida. Antes de matar o bichinho, ele presente faz o chopp. O chopp é a cerveja com o bichinho presente. Por isso que abrir um tonel de chopp é com a certeza que todo o chopp vai ser bebido. Porque abriu, entrou ar, pronto, vai fazer a oxidação e estragar a bebida. Então, ou bebe todo o tonel, ou não abre o tonel. Queridos, esta química é ótima. E ela está ao seu dispor.